Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Mais uma vez aqui, atualização do processo da SEC versus Ripple, né? Quando a gente pensa que o negócio está acabando, na realidade, nem chegou perto ainda, tá? Assim, tá mais para lá do que para cá, mas olha só. Vamos começar aqui, né? Nós temos o processo principal, que começou no dia 22 de dezembro de 2020 e que ainda está aberto, mas teve uma movimentação aqui no dia 8 de abril, né? A última atualização aqui no dia 8 de abril, beleza? E a gente já sabe que essa movimentação, nós fizemos um vídeo aí, né? E eu trouxe informações que foi um pedido de emergência para apresentar provas decisivas em favor dos réus e em favor da liberdade do povo americano. E aí veio a SEC e apresentou a sua moção de rejeição, né? Esse aqui é aquele que eu até mostrei para vocês sobre os links, né? Interessantes. O cara criou 2 sites para falar sobre o assunto, só que não tem provas nenhuma lá. Ele quer apresentar essas provas diretamente à juíza Torres. E a SEC veio e disse que eles não tinham condições de pelas regras do tribunal, eles não tinham condições de participar aí dessa fase do processo, que inclusive está em apelação, né? Mesmo eles pedindo para encerrar a apelação. Então, se o cara esperar um pouquinho e postar novamente, arquivar novamente o documento lá, com certeza a SEC não terá mais esse argumento aí. Mas vamos lá. Eu estava pesquisando aqui sobre os processos, né? E encontrei os 2 processos, né? Aparentemente dá a impressão que é um processo só, né? Que é o da SEC e da Ripple, pelo fato de falar aqui a SEC versus Ripple. E depois, ó, o número aqui, ó, até a cor eu deixei separada, 2648. E o outro é o 2705, mas o nome permanece o mesmo aqui, certo? Só que as datas também mudam. Aqui, ó, a data do arquivamento, 4 de outubro de 2024, que foi o início do processo, tá? Levando em consideração o que nós vimos aqui, ó, início do processo, cadê? Onde foi aqui? 2020. Aqui, ó, data do arquivamento, 22 de dezembro de 2020, ou seja, essa data do arquivamento foi no dia 4 de outubro, foi o primeiro. Então, este processo aqui foi da SEC, porque ela entrou primeiro com o pedido de apelação lá, e este daqui entrou depois, no dia 15 de outubro de 2024, beleza? Esse é o da Ripple. Agora vamos voltar aqui, no dia 4 de outubro, processo da SEC contra a Ripple lá na apelação, né? E aí, o último arquivamento foi no dia 10 de abril, onde a própria SEC postou uma moção, arquivou uma moção para suspender o recurso. Gente, é uma suspensão. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente volta no tempo e fala assim, tá, a gente esquece da palavra suspensão. Aí a gente volta no tempo e fala assim, o processo está acabando. Eles não vão deixar nenhuma brecha para a próxima administração vir para cima. Gente, mas isso aqui é uma suspensão, tá? Eu não sei como que isso aqui vai lidar até o final do processo, mas é uma suspensão que ele está pedindo. Ele não está pedindo o fim do recurso, tá? A extinção do recurso. Se tiver algum advogado, pode se manifestar aí, por favor, né, para elucidar isso aqui para nós, porque olha só, é uma suspensão. Então, para suspender o recurso e não para extinguir o recurso, em nome do apelante, que é a SEC, contra apelado, que é a Ripple, da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, apresentada, né? E aqui a data da citação, que foi no dia 10 de abril, né? O tipo de publicação, né? Beleza. O documento é esse daqui.
E no próprio documento diz aqui, ó. Cadê? Mas tem traduzido aqui, peraí. Vem aqui, ó. Apresentamos as partes. Ó, moção conjunta. As partes, a SEC e a Ripple. E o Brad Garlinghouse e Chris Lassie. Moção conjunta para realizar recurso de apelação cruzada em suspensão. Apresentamos abaixo uma declaração precisa e completa do pedido de reparação. Né? Esse aqui é um pedido de reparação da SEC. Ele, inclusive, está anexo aqui. Por isso que ele está falando que está aqui tudo abaixo, né? E eles estão apresentando uma declaração precisa e completa do pedido de reparação, né? Que a SEC estava pedindo a Ripple. Na época, era 2 bilhões, a juíza deixou pagar só 125 milhões, e aí eles não aceitaram e foram para cima para ver se conseguia mais alguma coisa, né? Aqui, ó, as partes solicitam conjuntamente que este tribunal coloque este recurso em reconvenção em suspenso, não é uma extinção, com a SEC orientada a apresentar um relatório de status dentro de 60 dias da ordem de suspensão. Conte aí, vamos supor, isso aqui foi no dia 4 do 10. Se o juiz aceitar aqui, né, ele deferir, ainda tem 60 dias aqui, só que essa SEC agora, essa administração agora, não vai mais ficar protelando igual a outra. A outra tinha 60 dias, queria até mais 10 se deixasse. Mas aqui eles pediram 60 dias. Mas está em suspensão, pedindo em suspensão, né? Aqui é a documentação, né? Que eles disseram sobre o pedido de como é que é o nome aqui? Reparação, né? Que eles fizeram quando eles entraram no processo. Eles têm que apresentar sobre o que você está querendo falar, né? E aí ele traz aqui. E aqui as certificações, né? Esta moção está em conformidade com as limitações do tipo, volume, regra federal, do procedimento de apelação. É a certificação de apelação. Tá tudo aqui em anexo. Eles estão pedindo suspensão. Vamos um pouquinho para frente. Lá no outro, né, que é do dia 15 de outubro, que eu imagino que seja o da Ripple, nós temos aqui a última deliberação, que foi 16 de abril. Mas gravar vídeo de manhã é complicado. Dá uma... assim, parece que você ainda não acordou, tá, gente? Vocês me desculpem aí. Então, tá aqui, dia 16 de abril, ontem, ordem de moção, deferindo o pedido de suspensão. Ó, gente, apesar disso aqui é um número e esse aqui ser outro número, aparentemente dá a impressão que este processo aqui, o juiz já está deferindo, tá? Então tá aqui, ordem de moção. E aqui é uma moção. Então, eles receberam uma ordem aqui, né? E tá dizendo assim: ordem de moção deferindo o pedido de suspensão do recurso na entrada da pauta em nome das partes. SEC, né? Das partes, ele diz que é a SEC e a Ripple. Que lá eles não pediram em conjunto aqui, né? Ó. A SEC é instruída a apresentar um relatório de andamento no prazo de 60 dias a partir dessa ordem. Então, o juiz já deu a ordem. Então, tá aqui, ó. É uma ordem, tá? E é assinado essa Catarina aqui, gente. Eu fiz uma pesquisa. Essa Catarina aqui é uma senhorinha velhinha.
que tá lá no tribunal desde os primórdios. Eu trouxe um vídeo aqui, tá? E ela é só, como é que chama, gente? Escrivã, tá? Pelo nome, pela pesquisa que eu fiz, é só escrivã. E aí, o que que acontece? Todo mundo acha que aqui quem assinou foi o juiz. Por incrível que pareça, não sei por que cargas d'água essa Catarina assina isso aqui. Eu vou só dar mais uma olhada aqui. Só fazer uma pesquisa rápida aqui. Do que está escrito aqui, ó. Catarina, escrivã do tribunal. Tá aqui, ó. Escrivã do tribunal, tá? Não é a juíza que vai lá e assina. Você tá entendendo? Eu não sei, como eu falei, eu não sei por que cargas d'água no segundo circuito tá funcionando assim. Mas vamos lá. E não aparece o nome do juiz ou da juíza, né? Tem gente que acha que é a juíza que assinou aqui, mas é uma escrivã, tá? É antiga essa senhorinha. Se você pegar esse nome e colocar aqui, ó, você vai ver o rosto dela, quer ver? Em vários locais você vai ver. E aí aqui, ó, eu li, rapaz, ela entrou no tribunal novinha, tá? Ela entrou no tribunal novinha. Ela não é juíza, tá, gente? É interessante até, um adendo aqui, né, que eu tô fazendo, né? Ó, escrivã do tribunal de 1994 a 2007. Nasceu em 1995. Serviu como chefe de departamento e comissário de incêndios do Corpo Bombeiro na cidade de Nova York, nesse período. Graduou-se com louvor em História pelo Holy Cross College em 77. Obteve seu diploma de Juris Doctor pela... Ah, tá. Juris Doctor. Deixa eu ver aqui. É um diploma de pós-graduação em Direito que prepara profissionais para atuar na área jurídica, mas não é juíza, tá? Até o momento. Pela Fordham University em 80. Foi admitida na Ordem dos Advogados em Nova York no ano seguinte. Em 80 e 82 atuou como promotora distrital assistente no gabinete do promotor distrital do Condado de Bronx. Em 82, foi contratada como advogada na divisão de apelações, primeiro departamento, especializando-se em direito penal. Atuou como advogada até 89, desenvolvendo expertise em direito comercial, especialmente no Código Comercial Uniforme. Em 89, ela foi eleita escrivã adjunta do tribunal, cargo que ocupou de 94, quando foi eleita escrivã naquela época. Ela era escrivã mais jovem a servir com quase 2 décadas de experiência e a primeira mulher a ocupar o cargo no primeiro departamento. Mas aqui não diz, gente, aqui não diz que ela é juíza, mas tá aqui, ó, divisão de apelação, primeiro departamento judicial. Ó, o juiz é esse aqui, ó, Honorável Diane Henrique, né, juíza presidente, e escrivã do tribunal Susana Molina. E por incrível que pareça, quem assina os documentos aí do processo lá é essa senhora aqui, tá? Mas aqui não fala que ela... Ó, em junho de 2007, Catherine Hogan foi eleita escrivã do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o segundo circuito após sua nomeação. O juiz-presidente do segundo circuito, Dennis Jacob, declarou a senhora Wolf, declarou, entre aspas, a senhora Wolf é tremendamente talentosa e traz uma vasta experiência ao tribunal, mas ela não é juíza. Pouco tempo, né, para a gente entender mais uma vez aí por que
aparece estas assinaturas aqui embaixo e não é do juiz, tá? Eles têm um respeito muito grande por ela lá, tá? Mas em se tratando disso, né? Tá aqui, ó, o documento que dá a ordem aí, né? E aqui, deixa eu ver, juiz do circuito. Só fala juiz do circuito, mas nem coloca o nome do juiz, tá vendo? Em um termo declarado do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o segundo circuito, realizado no Tribunal dos Estados Unidos, né? Nesse endereço aqui. Aí, por fim, aqui, ó, Ripple Lab, SEC versus Ripple Labs, Fred Garlinghouse e Chris Lassie. E aqui diz, né? Ó, John Denton tá aqui, né? Um monte de intervenientes aqui. As partes movem conjuntamente para manter este recurso em suspenso, tá, galera? Com a SEC dos Estados Unidos sendo instruída aí a apresentar um relatório de status dentro de 60 dias após essa ordem. Ou seja, amanhã ela pode postar isso, amanhã ou depois, uns 60 dias, né? Com 60 dias. Seguindo aqui, um dos advogados que acompanha a gente, né? E ele tinha sumido e apareceu novamente. Ele fala assim: a SEC e a Ripple, né? O pedido conjunto das partes para suspender o recurso foi deferido, ou seja, foi aceito, né? A SEC foi instruída a apresentar o relatório de andamento de 60 dias a partir dessa data. Lembrando, gente, que ontem foi o dia limite para a Ripple apresentar a sua moção, né, arquivar sua moção de apelação cruzada contra a SEC. Só que, em vez dela fazer isso, ela entrou em conjunto aqui com a SEC, né, fazendo esse pedido aqui, tá? E aí foi deferido e tá aqui, né? E aí o James Cafill aponta também aqui o documento. Só que Fred Rispoli joga uma coisa aqui no ventilador que eu fiquei assim meio intrigado. Ele diz assim, cara, que coisa de cortar o prazo. Espero que um dia Stuart Alderoty, que é o diretor jurídico da Ripple, nos diga que o resumo estava redigido. Sabe o resumo? Que é a declaração lá, o documento que eles tinham que arquivar ontem, né? Será que eles nem redigiram esse documento? Se eles redigiram, cadê? Por que eles não falam? O documento estava redigido. É isso que o Fred Rispoli tá jogando no ventilador. Então tá aqui, ó. Espero que um dia Stuart Alderoty nos diga que o resumo estava redigido, finalizado e pronto para ser protocolado ontem, né? Dia 16. Se isso não tivesse acontecido, né? Que é isso aqui, ó. Por quê, gente? Se por um acaso, olha só, gente, olha, isso é a coisa muito séria que o Fred Rispoli falou. E eu não sou advogado, tá, gente? Eu não sendo advogado, eu estou entendendo isso aqui. De certa forma, a gente já está acompanhando esse processo faz tempo. Então, a gente aprendeu bastante coisa aqui, né? Mas olha a M que poderia estar acontecendo aqui. E se aquela moção não fosse deferida? A Ripple tinha perdido a revelia para a SEC. Você está entendendo o prejuízo no processo? Aí vem aquele negócio, né? Mais uma vez. Isso é só um teatro, não vai acontecer nada. Gente, a coisa é séria. Espero que um dia Stuart Alderoty nos diga que o resumo estava redigido. Que eles não estavam confiando que este documento aqui seria deferido. Tá aqui, ó. Deferido. Vem aqui, ó. Ordem de moção deferido. Sendo que nesse dia aqui, o documento que deveria estar aqui era o da Ripple, tá? Apesar que tem uma ordem certificada aqui no dia 16. Vamos ver o que é isso? Eu nem olhei isso aqui, gente. Vamos olhar aqui em tempo real.
Vamos ver se é a Ripple. É a mesma coisa. A mesma coisa aqui, ó. Assinatura da dona Catarina para todo lado aqui, ó. Cópia verdadeira, dizendo aqui, tá? A mesma coisa. A SEC, a Ripple, na realidade, não arquivou documento algum aqui, gente. Ela deveria pelo menos ter arquivado e pedido, né? Foi um tiro para cima. Se ele acertasse o ângulo de 90 graus certinho aqui, ó, a bala voltava na cabeça. E aí, isso que o Fred Rispoli falou aqui deixa muita gente assim pensando duas coisas. A SEC nesse momento poderia estar vencendo o processo a revelia ou como é que é aqui? É isso mesmo. A SEC poderia estar vencendo esse processo, ou a Ripple poderia estar postando, arquivando esse documento lá. De duas, uma. E ela não fez nada disso, gente. Bom, eu acho que vocês devem ter entendido essa questão aqui, tá? Então tá aqui, ó. Espero que um dia Stuart Alderoty nos diga que o resumo estava redigido, finalizado e pronto para ser protocolado hoje. Se isso não tivesse acontecido, porque se eles não se preocuparam achando que porque o loirão estava lá, que a causa estava ganha, gente, eles não estavam brincando, não era com a SEC não, eles estavam brincando, era com o tribunal, e o tribunal não ia brincar, a não ser que você que fala que esse processo é um teatro tenha razão, tá? Eu não estou dizendo, eu até hoje ainda acredito que esse processo tem que ter uma validade, tá, gente? Independente de qualquer mudança que houve aí quando o loirão entrou. Tem que ter uma validade, porque são muitos precedentes perdidos aqui. Você tá entendendo? Seguindo aqui, eu acho que... Ah, tá. Tem um comentário por aqui, quer ver? Deixa eu só ver aqui. Vamos traduzir todos esses comentários aqui, onde esse Brindes fala assim: gosto das chances de chegarmos a um acordo antes de maio. O que você acha, Fred? Parece razoável, considerando o processo conjunto de hoje. Parece razoável, considerando o processo conjunto de hoje? Acho que pode ser de mais de 50%. Ele espero que todo o caso seja concluído até o final de maio. Nós estamos em abril, né? Aí o outro fala assim, sorri, né? Meu Deus, você disse que teve uma grande novidade no dia 16 ou antes. É legal tirar sarro do cidadão. É porque ele falou que vinha alguma coisa hoje, né? E uma das coisas que viria ou era a Ripple arquivar o resumo dela, ou de repente o que ocorreu aí, né? Não sei. Vamos lá, seguindo aqui, o Maverick, que é até conhecido aqui no canal, diz assim: atenção, família, já temos a data para o término do processo. O término final do foi protocolado hoje, 16 de abril de 2025, e tem 60 dias para entrar em vigor. Isso ocorrerá em 12 de junho de 2025. A data da vitória é 12 de junho de 2025. Guarde isso. Gente, infelizmente não. Pode ser que esse processo aqui, como o Fred Rispoli diz, acabou antes, e mesmo que a SEC utilize os 60 dias, não acabaria agora, tá? Eu coloquei aqui, ó. Só acaba quando a juíza Torres responder ao requerimento da SEC, que a SEC precisa redigir ou já fez. Se não fez, tem que redigir. Não lembro. Para Torres desconsiderar a liminar que a antiga administração exigiu e a juíza aceitou proibir a Ripple de vender XRP com um contrato para corporativos. Essa foi a melhor notícia do dia, caríssimo amigo. Bom, eu não sei nem se ele está me respondendo. Eu acho que ele está respondendo tá respondendo ele mesmo aqui, tá? Não é eu não, tá?
Então, mais na frente, o próprio Fred Rispoli faz um comentário aqui acima do James, né, Carfila, falando aqui, ó. Com esta ordem, o próximo passo que veremos é um processo no Tribunal Distrital buscando modificar a ordem da juíza Torres, ou seja, suspender a liminar e reduzir a multa. Aí, olha o tempo aqui, vamos ver aqui. 16 de abril, 12h43. A minha postagem aqui não fala. Ah, fala aqui, ó. 16 de abril, 4h32 PM. Foi depois. Mas eu não tinha nem visto. Mas, de certa forma, o que eu tô querendo mostrar aqui para vocês é que o meu entendimento, como eu falei, eu não sou advogado, mas o meu entendimento é que o processo só acaba depois disso aqui. E o que ele trouxe, mesmo sendo até antes de mim, que eu nem sabia nem tinha parado para olhar essa data aqui, eu já fui olhando logo, porque senão alguém vai falar assim, ah, mas também o Fred Rispoli já tinha falado e você foi lá. Não, eu não tinha visto. Eu fui olhar agora e estou sendo muito honesto de mostrar para vocês a hora aqui e a data, porque se eu tivesse dito primeiro, beleza. Como eu não disse, tá? E ele falou primeiro do que eu sobre o assunto. E ele é advogado, ele tem entendimento. Eu não tenho entendimento de nada. Eu só aprendi algumas coisinhas aqui que não nem dá nem pro cheiro, meu amigo. Não chega nem uma pontinha de agulha que um advogado desse tem de experiência, né? E aí as perguntas, eu gosto de trazer as questões, perdão, os comentários. Vamos lá. Este aqui diz, claro que você acabou de responder que terminará em maio. E ele, eu tinha e ainda mantenho essa crença. Deveria estar concluído até antes do prazo de 60 dias para o relatório de status, né? Bom, então ele está dizendo aqui que este processo aqui, cadê? Este que eu estou falando aqui, que a juíza tem que finalizar, deveria acabar antes de maio, tá? Deveria estar concluído antes do prazo de 60 dias para o relatório de status. Ou seja, eles entram com um processo, mesmo com esses 60 dias aí de suspensão que eles ganharam, entram com o processo e a juíza aceitando um período aí de 15, 20 dias, aí o processo ainda não acabou até que eles arquivem o status, né, de que a juíza já finalizou lá, e aí quem vai finalizar definitivamente o processo é o segundo circuito, pelo que eu entendi, tá? Aí ele diz aqui, as pessoas estão cansadas e em 60 dias isso parecia um milagre. O que você acha disso? Aí tem aqui uma threadzinha que eu não vou trazer, né? 60 dias para apenas protocolar uma moção junto a Torres e algum agendamento que seria uma conquista incrível. Chance mínima de tudo ser concluído em 60 dias. É brincadeira, né? A galera tá descrente, gente. Mas eu achei o vídeo já tá indo para 30 minutos, mas eu achei um vídeo aqui que vai deixar você um pouquinho mais animado. Não com aquele preço que tá ali em cima, mas vai deixar você um pouquinho animado. Quer ver? Só um momentinho. Olha só. O Mr. Man, ele traz essas informações aqui, ó. Você verá muito mais disso. O que você está vendo nesse post é a frase de exaustão de um ciclo psicológico de longo prazo. Investidores de varejo, especialmente em ativos como o XRP, têm enfrentado anos de incerteza regulatória, movimentos de preços reprimidos, promessas intermináveis de adoção iminente e observado outros tokens subirem enquanto o XRP está estagnado. O efeito é cumulativo, desgasta as pessoas, deixa elas para baixo. Esta fase não se trata mais de fundamentos, mas sim de fadiga emocional.
As pessoas vendem não porque fizeram uma pesquisa macro aprofundada e descobriram que não vai dar em nada, mas porque estão cansadas de esperar, cansadas de narrativas, cansadas do ridículo. É a mentalidade de capitulação que sempre surge antes de uma mudança de nível no sistema. Enquanto isso, as instituições estão se posicionando discretamente, construindo infraestrutura, integrando camadas de interoperabilidades e clareza regulatória está ganhando destaque e os trilhos de atacado estão sendo finalizados nos bastidores. O design do XRP para a provisão de liquidez, o ativo ponte trustless e a conformidade regulatória nunca foram focados no varejo no curto prazo. Sempre foram em nível de infraestrutura. O que eu sempre falo para vocês aqui? Parece que o cara anda assistindo os vídeos daqui. XRP, ele é para infraestrutura, não é? Ele é o back-end da infraestrutura, com o objetivo de movimentar valor através das fronteiras quando novos sistemas de pagamentos forem lançados. As pessoas que estão indo embora agora são as mesmas que, se o XRP algum dia se tornar um ativo essencial, mais tarde dirão: eu entrei cedo, só não segurei o suficiente. Mantenha a linha, tá? Porque ele tá até respondendo a isto daqui, ó. Eu vou copiar aqui e fazer uma tradução aqui. Desisti do XRP há muito tempo. Mudei para outros projetos com potencial real de valorização. XRP simplesmente morreu. Ele está respondendo a isso aqui. E a gente escuta muito isso aqui também, né? Agora deu uma acalmada, mas vira e mexe aparece um ou outro falando a mesma coisa. E aí, você chegou nesse nível de desespero, de descrença? Você que não tinha nem uma esperança se você não tivesse conhecido o XRP hoje, ou há 5, 6 anos atrás. Se você não tivesse conhecido, você teria alguma chance de tentar, pelo menos? Se você tem essa chance de tentar, você vai desistir agora? Você vai pegar e vai vender? Eu não estou aqui para dizer para você não vender. Faça do jeito que você quiser, faça igual a este perfil aí, ó. Desista. Eu até, de certa forma, apoio. Você sabe por quê? Porque fica mais barato para mim. Fica mais barato para outros. E com isso, quando realmente essa infraestrutura estiver absorvendo as transações e queimando o XRP, drops, e usando o XRP como um liquidante, né, massivo, e também como um micropagamento de Interledger Protocol, né, que é a internet de valor, não adianta reclamar. Eu prefiro hoje estar reclamando, pensando, né, nem reclamar, eu nunca, graças a Deus, eu nunca reclamei de por que eu não comprei 20 XRPs ou 20 Bitcoins na época que eu tinha 60 mil reais guardado para investir numa empresa de tecnologia, né? Que eu já falei aqui para vocês, que era um provedor de internet. E eu poderia pelo menos ter gasto 10 mil em Bitcoin e os 50 eu ter investido na empresa. E mesmo que faltasse uma coisinha aqui ou ali, a gente ia repondo. E hoje eu não tenho nem a empresa e nem os 60 mil e nem os Bitcoin. Não tenho nenhum arrependimento, porque eu me arrependeria se eu não tivesse tentado a empresa, como eu conversei com a minha esposa na época e eu falei com ela. Ela falou: eu te apoio no momento, do jeito que você decidir aí, eu apoio. E eu fui pelo lado mais conservador, né? Onde eu queria fazer o dinheiro trabalhar para mim.
Só que um raio detonou todos os meus equipamentos e levou todo aquele sonho. E junto com o sonho, levou aquele pensamento de que se eu tivesse comprado pelo menos um Bitcoin? E se eu tivesse comprado pelo menos 10 mil reais em Bitcoin? 10 mil reais. E o Bitcoin na época estava valendo 1.200 ou era 1.700 reais. Eu sei que dava 700 dólares. Não sei, deixa eu só calcular aqui. Vou calcular aqui. 700, eu não lembro se estava quase 4 dólares vezes 3,80. Vou pôr. Não, estava 2.600 a 700 dólares. Se for a 3,80. Eu acho que o dólar não caiu tanto abaixo disso lá em 2017, não. E agora, lá em 2014, quando a minha prima falou para mim, o Anderson, fala para a gente aqui no grupo o que é o Bitcoin. O que é isso? É interessante investir nisso? Ele estava a 700 reais. A 700 reais. Tá? Ou era 700 dólares, uma coisa assim. Mas eu só sei, gente, que eu até mostrei uma vez e eu ainda tenho, só que eu não vou achar aqui agora, o print da tela aonde isso aqui, ó, eu tinha um print disso aqui, ó, aonde o Bitcoin tava aqui, o valor dele do dia em dólar. Então, eu sei, eu tenho a certeza do valor no print. Agora, mentalmente aqui, eu tô sem muita certeza. Aí eu diria para você, você passou por uma experiência dessa? Não, né? Não teve a chance. Eu ainda tive a chance. Muitos aqui teve a chance e não comprou. Agora você está tendo a chance de comprar uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, que no caso é XRP, XLM, XDC, Algorand, HBA, IOTA, Quant e tem mais uma aí que a galera falou e realmente estão fazendo testes da ISO 20022 e Cardano. Você tem N chances. Eu defini o meu portfólio. Você definiu o seu? Você arriscou pelo menos? Se você desistir, você não pode reclamar que você arriscou, mas não levou. E se você arriscar e continuar e perder, todos nós vamos perder. A Ripple vai perder. David Schwartz, Brad Garlinghouse, Chris Larsen vai perder. Porque eles têm um nome a zelar. Eles têm eu não vou nem dizer que eles têm a vida profissional deles a perder, porque isso aí é irrelevante, porque os caras mandam bem. Mas eles têm um nome a zelar, né? O cara veio lá do Yahoo, passou pelo AOL, outras empresas, até chegar no... E sempre fazendo as empresas se mobilizarem e ganhar dinheiro. Chegou na Ripple, começou, botou para lascar também, né? E aí? Você acha mesmo que eles iriam perder? O Jed McCaleb nem se preocupa com isso. Eu não me preocuparia em zelar o nome dele, porque ele mesmo nunca zelou pelo nome dele. Jed McCaleb é aquele cara peluca. Eu não vou falar o nome, não. Você sabe do que eu tô falando. O cara que não tá nem aí. Eu ainda imagino que pela cara... O cara tem uma cara de sem vergonha. Pela cara dele, ele já foi um hacker antes. Ele deve ter uma vida antes, que ninguém consegue acessar, tá? Só a NSA, o FBI, a CIA, sabe quem foi Jed McCaleb no passado, antes dele criar o Edonken, que depois foi processado e ficou nas mãos da Justiça dos Estados Unidos, que um dia foi convocado, imagino eu, a
deliberar a criação de um banco de dados criptografado baseado na rede descentralizada que ele tinha, porque todo mundo precisava disso para fazer uma virada de chave do sistema financeiro. Ele começou a fazer isso daí, e daí juntou mais 2 criptógrafos, Arthur Brito, que ninguém vê a cara dele, e David Schwartz, que trabalhou para a NSA. O cara se armou com gente que é da elite, gente. E você ainda tá pensando em desistir? Tomara que você desista, mas que você tenha bastante XRP para poder desistir, para pelo menos mover 1 centavo a menos no preço do XRP, para que outros façam a mesma coisa. Quem tiver mais vai despejando aí, porque a gente precisa de comprar mais. Eu só tenho 800 e não consegui comprar mais. Imaginei que ia cair para 20 centavos para comprar mais, mas não caiu. Fiz besteiras. Comprei criptomoedas que hoje não valem nada, trocando por XRP. E é uma coisa que eu digo para qualquer um hoje: nunca compre XRP e troque por qualquer outra moeda. Se você tem XRP, guarde. Se você tem dinheiro, compre o que você quiser, até mesmo XRP, mas não use XRP para trocar por nada, que um dia você pode se arrepender. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação, e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo, e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.